Fala pessoal, tudo bem? Novamente aqui, todo dia um cenário diferente, né? Vocês já estão se acostumando. Hoje a gente está num topo de prédio, à noite, tá certo? Eu tô aqui porque, apesar de ter um barulho não muito agradável de vento, é um lugar onde eu tô com uma paz relativa. E cidade grande ter paz não é tão fácil, né? A gente achar o nosso cantinho ali pra poder falar sem interrupções, né? Então ali embaixo vocês devem estar vendo aquele trânsito ali, mas pelo menos o som dos carros não está chegando aqui, então isso já tem uma grande diferença para minha casa. Então vamos falar um pouco sobre propósito com vocês. Eu percebo que a nossa geração ela padece muito de muitos problemas, é claro, e um dos mais assim notáveis é que as pessoas não sabem o que querem fazer da vida. E eu não julgo, tá? Eu sei, isso tem muitas causas, né? Vamos explorar um pouco. Às vezes a pessoa não teve pais que ensinaram pra ela que o homem tem que ter uma missão, tem que ter um sentido, as coisas que ele vai fazer aqui, que existe um conjunto básico de deveres a ser seguido, a ser cumprido, de valores, né, a serem perseguidos. Às vezes essa pessoa até tinha um pai bom, só que não tinha um pulso firme para às vezes controlar os defeitos do filho, os vícios do filho, por exemplo, internet, videogame demais, né? E acabou que deixou que aquela pessoa se afogasse, né, nos seus vícios, de modo que ela ficou cega. E nem os pais podem resgatar mais, né? Não há ninguém que possa incutir, ninguém da família que possa incutir algum valor, né, externo. Pessoas que, enfim, viveram largadas com uma série de dificuldades, né? Quase não intransponíveis, claro, mas que por conta da má formação das virtudes, má formação intelectual e uma série de coisas, ela acabou ficando presa num mundo de ilusão, no mundo das aparências. E isso pode ser, enfim, os vícios que ela pode ter caído são infinitos, são indizíveis, né? Nós sabemos. Então, bem, fato é que é assim, as pessoas não têm propósito, as pessoas só nasceram e elas não sabem. Elas não sabem por que estão aqui, não sabem o que querem fazer, tá? Eu não estou dizendo que todas as pessoas nasceram para fazer grandes coisas. Eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que é totalmente natural e correto as pessoas irem com o passar do tempo adquirindo valores, almejando sonhos, terem objetivos para perseguir. Por exemplo, tá? Eu quero, aos 25 anos, eu quero viajar para não sei aonde. Aos 30 anos eu já quero estar com 3 filhos. Não sei o que, eu quero ter uma fazenda quando eu tiver meus 40. Enfim, planos, sonhos. Pode ser de realização material, pode ser de realização intelectual, pode ser de formação, de viagem, enfim, um monte de coisas. Mas tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma ambição, tem que ter algum propósito, tá? Então, nesse vídeo eu queria comentar um pouco sobre isso, né? Qual que é a importância de tu ter um propósito? Olha, na minha vida, tá? E eu fui também por um bom tempo. Eu sempre tive, assim, imagens de eu no futuro, né? Sempre tive filhos na minha cabeça, nos meus planos. Às vezes mudava a profissão, às vezes eu era professor, às vezes eu era policial, às vezes não sei, fazer paleontólogo, alguma coisa legal assim, mas eu nunca deixei de ter algum propósito. É verdade que esses assim propósitos de profissão, né, de como de fato eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou ganhar minha vida e como é que eu vou ser feliz fazendo isso, essas coisas mudam bastante, né, com o passar do tempo. Mas elas são muito importantes. Tem pessoas que passam a escola inteira sem saber o que querem fazer na faculdade. Isso não tem problema. Mas tem pessoas que passam a faculdade inteira e a escola inteira também sem saber o porquê que estão ali. Não sei porque escolhi esse curso, não sei o que eu quero fazer na minha vida. Cara, se tu não tem um propósito, se tu não sabe onde é que tu quer trabalhar, onde é que tu quer chegar, tu vai ficar perdido, tá? Não que tu tenha que ter todas as respostas, mas tu tem que ter uma imagem, né? Tu tem que ter alguma ambição de onde tu quer chegar, entende? Poxa, eu quero me tornar em tal coisa, me tornar tal pessoa, realizar tal coisa, obter tal coisa.
É necessário ter esse norte, sabe? Quando tu se lembra onde tu quer ir, onde tu quer chegar, a chance de tu chegar é muito maior. Tu tem aquele reforço da vontade, né? Tem aquela frase famosa, remember why you started, né? Se lembra do porquê você começou. E sempre que tu lembrar o porquê tu começou, a gente tá falando de um fim, né? Então por que tu tá fazendo tudo isso? Por que tanto sacrifício? Por que vale a pena encarar essas coisas tão difíceis? Onde é que tu quer chegar? Tu tem que ter um propósito. Eu não falo só de dinheiro, deixei bem claro isso. Tu tem que saber o que tu quer da tua vida. Tu tem sonhos, cara? Qual o teu sonho? Como e quando tu vai chegar, tu vai realizar esse teu objetivo? Tu tem que ter prazo, tem que botar uma data, pelo menos uma estimativa. Tu tem que ter um número. Se a coisa custar dinheiro, tu tem que saber como é que tu vai conquistar isso, pelo menos fazer algum planejamento. Eu vou, sei lá, vou ser funcionário público por 10 anos, vou juntar muito dinheiro, vou investir tudo em renda fixa e vou viver de renda para eu poder só ficar focando na minha vida intelectual, ou para eu poder viver tranquilo numa fazenda, sei lá, cara. Tu tem que ter um plano. Não adianta tu ficar falando que tem um monte de sonhos, postando vídeo de edit de estética, assim, eu sou um cara rural. E tu não tá fazendo nada, entendeu? Pra começar que tu não é rural, tu mora na cidade. Segundo que tu não tá pensando como é que tu vai conseguir atingir esse teu objetivo. Então, cara, tu precisa ter um planejamento. Simplesmente isso, tem que ter um propósito. Se tu não tiver um propósito, tu não vai se planejar pra nada. Não tem pra que se planejar. Ou tu vai fazer algum planejamento geral que não vai ter a força da tua vontade, porque teu coração não tá ali de fato, é só... sei lá, tá fazendo isso porque tua mãe pediu pra tu fazer, entendeu? Cara, tu precisa disso. Tá? Eu acho que todo mundo precisa de um propósito. Não tem... todo mundo tem talentos. Eu acho que todo mundo tem que usar os seus talentos. Então, analisa no que eu sou bom, como é que eu posso agregar pras pessoas, o que eu gosto, como é que eu gostaria de passar o fim dos meus dias, né? E quando tu conseguir essa resposta, se planejar, né? Pode ser simples, pode ser grande, não interessa. Eu tô falando que tu tem que ter alguma coisa. Hoje na minha vida eu vejo que eu tenho alguns fins, né? Tenho alguns sonhos. Meu Deus do céu, eu tenho que ficar arrumando cabelo que esse vento em cima de prédio, né? O que eu queria? Hoje eu vejo que eu tenho alguns objetivos muito claros, né? Primeiro, casamento, né? Filhos. Eu gostaria muito de ter uma propriedade rural. Eu gostaria muito de poder trabalhar somente com a educação, né? No futuro, somente ajudando as pessoas, né? Gostaria de amplificar esse canal aqui, gostaria de transformar isso numa coisa grande, que eu pudesse atingir muitas pessoas e levar essa palavra, né, para muita gente. Planejamento, eu preciso ter uma biblioteca minha particular que seja gigantesca, eu tô falando assim milhares e milhares de livros, eu preciso disso, sabe? Então, são sonhos que, de algum modo, eles têm que estar sempre diante dos nossos olhos, a gente tem que estar sempre voltando a eles, se lembrando deles, porque isso vai nos dar força para continuar lutando, para continuar nessa nossa jornada. Então, eu acho que todo mundo precisa de um propósito. Todo mundo tem que achar algum para si. Eu não tô falando que todo mundo é uma Joana d'Arc, sabe? Tá todo mundo sendo chamado por Deus para fazer alguma coisa. Não. Mas só de tu existir, Deus já te chamou para um monte de coisas que tu tem que fazer. E tu pode adquirir algumas outras também, sabe? Porque é bom. Tem que fazer isso. Eu tenho alguns propósitos também. Cara, eu queria ter recurso suficiente para poder ajudar a igreja, sabe? Poder ajudar com a força material mesmo, sabe? Erguer capelas, igrejas, para poder ajudar as pessoas. Bem, são alguns dos meus sonhos, são algumas das minhas ambições. Como é que eu me planejo para elas? Muito simples. Cara, pega e trabalha, entendeu? Procura um emprego. Se a faculdade for conveniente, faz uma faculdade. Se o concurso for um bom caminho, faz o concurso. Se o teu sonho tem totalmente a ver com exercer alguma profissão, então busca a sua profissão, não demora. Busca aumentar o teu salário, ganhar mais, empreender. Tu tem que buscar isso. Como é que tu vai fazer? Enfim, tem 1 bilhão de caminhos para seguir. Mas a mensagem de hoje era isso. Tenha um propósito. Só dormir, comer, jogar videogame, assistir vídeo, postar edit, ler um artigo, sei lá, discutir na internet. Cara, isso não preenche o coração de ninguém. A gente já sabe como é que
o que faz o homem feliz, né? Reconhecer, amar e servir a Deus nessa vida. Isso vai nos levar para o céu depois. Só que eu acho muito difícil a pessoa conseguir fazer qualquer coisa grande se ela simplesmente viver desse modo animalesco, sabe? Nesse modo de modo sobrevivência e não tiver nenhum tipo de ambição, nenhum tipo de sonho. Se a única ambição da pessoa for fazer a vontade de Deus, já tá bom, tá ótimo. Esse cara aí vai ser santo, se ele conseguir fazer. Mas se o cara não tem nenhuma ambição, cara, tu vai cair numa letargia eterna, tu vai cair numa depressão, entendeu? Tu vai ficar com um monte de problema, cara. Não vai ser bom pra ti. Então, assim, pela tua saúde, pela tua alma, pela tua grandeza, cara, comece a pensar o que tu quer ser, o que tu quer fazer e comece a planejar pra conseguir obter isso aí. Bem, essa foi a breve reflexão, tá? Como eu falei pra vocês, cara, o computador quebrou, o telefone tá rachado, estão providenciando outro telefone aí, mas esses vídeos vão começar a ter menos edição. Eu tava demorando muito tempo pra fazer os cortezinhos, enfim. Ó, tá de noite, ó. Rapaz, tá tudo escuro. Eis a Porto Alegre, a grande Porto Alegre. Então tava demorando muitas horas pra conseguir terminar e eu decidi que é mais importante eu dar conteúdo pra vocês do que eu ficar só, enfim, tentando atingir um perfeccionismo que não vale a pena, que eu não tenho como fazer agora, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ler, né? Como é que eu vou ficar gravando vídeo pra vocês se eu não alimento a minha inteligência, se eu não tô sempre aumentando meu repertório, né? E tudo mais. Eu preciso estudar todo dia, preciso trabalhar todo dia, alguém tem que pagar as contas, alguém tem que fazer o planejamento do meu futuro, entendeu? Alguém vai ter que bancar o casamento, alguém vai ter que fazer. Então, e eu que vou fazer. Então eu não tenho como ficar perdendo tantas horas editando vídeo. Mas gravando vídeo eu acho que é uma ótima ideia, tá? Então é isso aí, pessoal. Um abraço pra vocês, tá certo? Até o próximo vídeo. Deixa o like aí. Eu tenho que começar a pedir essas coisas. Deixa o like, se inscreve, manda pra todo mundo. Nosso canal aqui, ele hoje, com certeza, muito mais da metade das pessoas acessam por publicação no WhatsApp, por pessoas que compartilham. Então compartilhe esse vídeo. Na descrição vai ter também um grupo de WhatsApp, entrem lá, tá? Vai ter um grupo de Telegram, vai ter o meu Substack também, de vez em quando eu posto uns textos ali, tá? E eu vou deixar também alguns links de afiliado, alguns links de livros para as pessoas que quiserem começar me ajudar, claro, e também começar a compor a própria biblioteca e conseguir ter os próprios livros para também entrar numa vida de estudos. Tá certo, pessoal? Forte abraço para vocês então. Fiquem todos com Deus.